Então, galera, eu sou o Léo, estudei na fundação, né? Era a Fundação Nokia de Ensino na época e eu terminei em 2005 e aí depois eu fiz o meu ensino superior no ITA, fiz computação, terminei em 2012 e desde então tenho trabalhado na Califórnia como engenheiro de software. Trabalhei no Facebook e atualmente estou trabalhando na Microsoft. Queria agradecer a Débora e a Islana pela organização. Elas estiveram em contato comigo para organizar tudo e a Nancy pelo convite. E eu estava ouvindo o que estava sendo dito anteriormente para a Débora e pela Islana, e uma coisa que eu achei muito interessante é que elas estavam falando sobre um pouco da nossa cultura, que isso influencia muito como a gente pensa, né? Tipo, algumas pessoas podem pensar, eu estudei em colégio público, então elas meio que condicionam o seu futuro baseado no passado que tiveram. E se você tiver esse tipo de pensamento, no final você vai estar certo. Se você pensar que você vai falhar porque teve um passado que te desfavorecia, você vai estar certo, porque provavelmente você vai falhar. Então, algumas vezes a gente tem que negar um pouco do nosso passado, negar um pouco da nossa cultura e tentar ter um pensamento diferente. Eu vi a sugestão de livro e eu gostaria de sugerir um para vocês que se chama Fora de Série, Outliers. Ele conta a história de várias personalidades que são tidas como fora de série, por exemplo, Bill Gates. Mas quando a gente olha assim uma pessoa, talvez vocês estejam ouvindo falar assim, esse cara aí, pô, esse cara aí deve ter sido gênio, né? Tipo, o Léo deve ter sido gênio. O cara estuda no ITA, tá trabalhando no Facebook, tá na Califórnia. E a verdade não é assim. Cada personalidade tem uma história diferente. E ele fala sobre cada personalidade, ele fala inclusive como as culturas influenciam, podem influenciar o futuro de cada um. E só para falar um pouco assim do livro, ele tem uma parte que ele fala, por exemplo, sobre os chineses que vêm para cá, para os Estados Unidos, e muitos deles são bem-sucedidos aqui. E se você pensar, eles têm muitas desvantagens, né? Eles vêm para cá, eles não sabem a língua, por exemplo. Eles estão num país que que às vezes pode ser xenofóbico em relação à cultura chinesa, pela dificuldade deles de língua, cultura, etc. E ainda assim, eles conseguem ser bem-sucedidos. Enquanto que há pessoas que nasceram aqui, cresceram aqui, tinham vários contatos e não conseguem ter o sucesso que os chineses que vêm para cá sem conhecer ninguém, sem dinheiro, sem nada, conseguem. E isso tem a ver um pouco com a cultura que cada um nasce. E numa parte do livro ele fala sobre a cultura de cada um. E ele conta os ditados que eram ditos e que a gente ouve no Brasil também, por exemplo, sobre as pessoas que trabalhavam em plantação, por exemplo. Enquanto na China, eles tinham alguns ditados mais ou menos como não, tipo, não haverá comida sem suor e sangue, ou nenhum homem que trabalhar 365 dias do ano vai falhar em fazer sua família prosperar. Esses são os ditados chineses, por exemplo. Enquanto que no nosso, pela nossa cultura de acreditar de uma cultura católica, por exemplo, a gente tem muito ditado que, se Deus não dá, a gente não terá. Então a gente acaba que culpa terceiros ou outras entidades pelo nosso próprio fracasso, enquanto os chineses, eles colocam muita da responsabilidade em si próprios pelos resultados que estarão no futuro, enquanto a gente pensa, talvez, não passei nesse vestibular, mas talvez fosse o plano de Deus, talvez Deus quis assim. Então, essa é uma diferença que ele fala no livro, de como a sua cultura e o seu passado podem influenciar, e algumas vezes você tem que negar isso para conseguir resultados melhores. Eu não tenho certeza se o slide está sendo projetado.
Oi, Léo. Sim, tá, Ah, nós estamos projetando. A gente só não tá conseguindo te visualizar. Eu acho que a tua câmera não tá ativada. sim, eu não consigo visualizar o slide, para ser sincero. Deixa eu ver se eu. Tenta procurar aí onde de pessoas aí, procura Ah, agora eu consegui. compartilhado. Aí, Ah, beleza. tá. Então, eu acho que essa parte eu cobrir, né? Então, eu falei aí sobre a Fundação Nokia, o ITA, em 2012. Agora eu tô vendo. Então, essa foto aí é uma foto bem legal. Acho que vocês são mais familiarizados com o Instagram. Então, isso aí era no headquarter, ou no escritório principal do Instagram, que eu tirei essa foto. Acho que foi por volta de 2016, enquanto eu estava trabalhando lá em algum projeto. A gente pode passar para o próximo. Então, sobre a Fundação Nokia, assim, se eu estiver sendo muito devagar, você me alerta, ok? Sobre a Fundação Nokia, eu passei 3 anos lá, foram 3 anos ótimos. E a foto da esquerda foi uma foto que foi tirada, acho que em 2013, sendo que eu me formei em 2005. E vocês veem que há muitas pessoas, assim, da turma, né? Até hoje a gente se fala. O palestrante, o Emerson, será um palestrante que virá em 1 hora, mais ou menos. E ele tá aí numa dessas fotos. A gente é amigo até hoje, a gente se fala até hoje. A foto de baixo é uma foto que mostra o grupo da turma no Facebook. Só para ilustrar que, mesmo 15 anos depois, a gente mantém contato, ou seja, é uma turma que foi bastante unida. E a foto da direita, eu acho que era o último dia de aula, então você vê as camisas estão pichadas com os nomes de todos os alunos, de todo mundo que era da turma. Eu sou esse com a camisa listrada, azul e preta. E, assim, uma coisa que eu queria falar para vocês é que aprendi muito, assim, cada pessoa da turma, né, tinha uma história de vida diferente, muitas delas, assim, hoje são pessoas que estão ajudando o nosso estado, trabalhando como juiz, por exemplo, trabalhando na parte de medicina e tudo mais. E cada uma tinha uma história diferente, e uma delas é o Emerson, ele vai falar melhor, mas o Emerson eu conheci porque a gente morava relativamente perto, e ele veio de uma família muito, muito humilde, e ele é uma pessoa que eu considero um fora de série. Ele, apesar de tudo, assim, apesar do passado dele, ele colocou suas prioridades, tinha o seu sonho e não deixou que, por exemplo, não colocou desculpas para conseguir o que ele desejava. Ele vai falar melhor para vocês sobre isso. E outra coisa que eu queria falar era sobre união. A turma era bastante unida e todo mundo se ajudava. Eu não via ninguém assim com orgulho, entendeu? De achar, eu sou melhor, eu sou, tipo, eu sou melhor que você. Todo mundo assim que eu tirava, por exemplo, o Emerson era um cara que era muito bom em física. Ele participava de maratona, ele era medalhista, então o cara era um crânio em física. E todo mundo que fosse lá precisasse de alguma ajuda, ele ajudava. Então isso fazia com que toda a turma crescesse e ele mesmo pudesse crescer, porque algumas vezes a gente podia perguntar alguma coisa que ele não sabia. Então, o fato dele ser uma pessoa bem generosa e ajudar a turma, ajudava toda a turma, né? E a si próprio. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que talvez assim, na turma de cada um, exista aqueles caras que são, eu sou medalhista de matemática, de computação, de física. E talvez vocês olhem assim e achem que só eles assim que vão conseguir ter sucesso e não é bem assim. No meu caso, por exemplo, eu nunca fui o bonzão da física, de matemática nem nada. Tinha um monte de gente assim no meu ano que eu lembro que participava de Olimpíada de Física e etc. E eram medalhistas e se destacavam, e isso é ótimo, mas no meu caso, eu era um aluno totalmente assim, normal. Acho que o meu diferencial talvez fosse o meu esforço, assim. Eu me esforcei bastante e a gente procurava ter esse espírito, assim, de turma, como vocês podem ver, né? Pela foto da direita, que foi quando a gente se formou, e da esquerda até hoje,
15 anos depois, a gente ainda, quando eu vou a Manaus, assim, pelo menos, a gente ainda se encontra, a gente sempre tenta se encontrar. Então, acho que isso é muito importante para o desenvolvimento de todo mundo, é a união e deixar o orgulho de lado e colocar o esforço como primeiro lugar. A gente pode ir para a próxima. Próximo slide. Isso aí isso aí é algumas fotos assim do ITA. A foto da direita é a foto da minha turma de computação. Infelizmente não tinha nenhuma menina na minha turma de computação. No ITA tinha, sim, outras engenharias, mas na de computação não. E, mais uma vez, né, reforçando a união da turma, você vê assim que tá todo mundo junto, todo mundo feliz. Eu conheci pessoas excepcionais, assim como eu conheci na fundação, que são pessoas que servem como exemplo para mim. E, mais uma vez, assim, eu não via orgulho na minha turma. Eu achava que quando chegasse lá, ia encontrar, assim, uma série de pessoas, assim, meio que talvez orgulhosas, se achando geniais e tudo mais, e eu vi que poucos eram geniais e a maioria, na verdade, eram esforçados, assim, tipo, eu diria que 98% assim, das pessoas que eu conheci eram pessoas simplesmente esforçadas, e mais uma vez, o fato da turma ser unida ajudava bastante, assim, a maioria das pessoas está tão bem encaminhada e a gente procurava sempre se ajudar. O ITA é um lugar bem difícil, assim, em relação à parte acadêmica. A Fundação Nokia também é bem difícil, então, mais uma vez, eu reforço que a união faz bastante diferença e que cada um, talvez, assim, seja bom em uma área, então procurem se ajudar. Essa é a principal mensagem. E a foto da esquerda é a foto da formatura. Algumas pessoas de branco ali são os militares, as pessoas de terno são os civis. Eu me formei como civil. E aí é por volta de 120 pessoas que a cada ano no ITA se formam por volta disso, pelo menos quando eu estava lá em 2012. A gente pode ir para o próximo. Eu vou tentar ser rápido para vocês terem tempo para fazer perguntas se vocês quiserem. Então, isso aí agora é a minha trajetória profissional. Eu estou na Califórnia, na região do Vale do Silício, e desde então eu trabalhei no Facebook, na Microsoft. A foto da direita, como vocês podem ver, é uma foto no Facebook. Esses são dois amigos que se formaram no ITA, são dois irmãos que estudaram no ITA. O da direita, ele era do meu ano, ele se formou em eletrônica. O da esquerda também em eletrônica, mas um pouco mais novo. E eles estavam em visita para cá, então eu levei eles para visitá-los. Então, só para demonstrar mais uma vez, né, que passam-se anos e a gente continua em contato, continua se ajudando, continua fazendo coisas juntos. E isso é uma coisa que eu tenho em comum com o ITA e com a Fundação. As pessoas continuam bem unidas e a gente tem esse network que é bem positivo. A foto na esquerda é no WhatsApp. O WhatsApp, ele faz parte do Facebook, né? Assim como o WhatsApp, Instagram, e entre outras companhias fazem parte do Facebook. A foto de baixo também no headquarter do Facebook. Lá a gente tem comida e tudo mais, então Califórnia, sempre ensolarado, aí tem um campus, parece um pouco com uma universidade, assim. E aí eu tô com dois amigos, o do meio é um indiano e o da esquerda é um brasileiro também. E de cima é no escritório da Microsoft, no Skype. Não sei se vocês conhecem, pelo menos em 2005, nos anos 2000 era bem famoso o Skype. Ele é parte da Microsoft. Então, é isso. Eu queria ser um pouco rápido, porque eu acho que mais importante que falar assim, sobre mim sozinho é ouvir as perguntas de vocês e esclarecer qualquer dúvida e tentar ajudá-los. E uma coisa assim que, antes de terminar, que eu achei, que eu perguntei de que ano era esse aluno do ITA que vocês falaram, é que hoje em dia a gente fala um pouco assim sobre representatividade, é uma palavra que sendo bastante discutida, né? E quando eu fui para o ITA,
Cara, eu não conhecia nem assim nenhum amazonense que estava no ITA, mas, enfim, depois que eu me formei, eu resolvi ir na fundação e, na verdade, quando eu passei no ITA, alguém da fundação comunicou à diretora que, um aluno daqui passou. E ela resolveu fazer postar, simplesmente postou que, parabéns ao aluno tal por ter passado no ITA e tudo mais. Isso aí despertou o interesse de alguns alunos, né? E alguns deles, um deles, o Braulio, poucos anos depois de mim, quando viu aquilo, resolveu investir nisso e conseguiu entrar no ITA e se formou. Aí depois do Braulio, passou poucos anos, veio a Amanda também, se formou, e agora a gente tem mais alunos, né? Então, assim, às vezes uma pequena atitude, assim, de demonstrar que alguém chegou lá e que teve um passado similar ao seu, pode fazer bastante diferença. E esse é o ponto da representatividade que eu queria falar. No meu caso, eu não foi simplesmente alguém resolveu e falar, aluno tal passou, isso serviu de exemplo para o Braulio. E a Amanda, quando ela viu que, pô, o Braulio conseguiu e o Léo conseguiu, ela se sentiu mais motivada e conseguiu também. E agora a gente tem mais aluno. Talvez, assim, para o primeiro conseguir seja um pouco mais difícil, não sei, digamos. Mas quando você começa a ver que há exemplos de pessoas que tiveram um passado similar ao seu e conseguiram algo que você deseja e que você acha que é utópico, eu acho que isso pode motivar bastante. Uma coisa assim que eu ouvia quando eu estava na fundação eu falei para meus colegas, né? Eu acho que eu vou para o Rio para fazer um cursinho e tentar. Aí o Emerson, o cara que eu falei que era um fora de série, que vai contar sobre o passado dele melhor para vocês. Tem uma história muito bonita e é uma pessoa que é um exemplo para mim até hoje. E a gente estudou junto e a gente se conhece bem porque ele morava perto de mim. Mas falando sobre mim, então, quando eu estava lá, assim, um colega meu falou, você vai tentar ITA? Eu acho que é uma utopia, cara. Acho que vai ser difícil, acho que você não vai conseguir. E eu não vejo isso como uma maldade do meu amigo, na verdade, eu vejo como que, se você for observar em termos probabilísticos, talvez ele estivesse certo, né? Talvez fosse uma coisa que não desse certo. Mas a partir do momento que deu certo para mim, outros alunos também vieram, como eu citei, né? O Braulio, a Amanda e outros alunos. Então, o Emerson é um cara que gosta dessa palavra representatividade, ele já até falou para mim uma vez. Eu acho que o fato de você observar alguém com um passado semelhante ao seu que conseguiu algo que você julgava utópico até então pode te ajudar bastante. Agora eu queria responder as perguntas de vocês, que eu acho que essa é a parte que mais me interessa. Emerson, já tem umas perguntas aí, ó. Dá uma olhada aí. Você Sobre o poderia Mark falar? Zuckerberg. Você poderia falar para mim as perguntas? Tá. Ok. O Lucas de Oliveira França perguntou: você já teve contato com Bill Gates ou com Mark Zuckerberg? Pô, então, isso é bem legal. O Facebook, toda sexta-feira a gente tem um chamado Q&A, que é perguntas e respostas, e o Zuckerberg é o cara que vai lá e ele responde as perguntas dos seus funcionários, digamos, né? E na minha primeira semana eu fui lá e observei. Eu poderia fazer uma pergunta para ele se eu quisesse, mas não, eu fiquei só observando, ainda não estava muito assim confiante no meu inglês, né? Mas, enfim, eu já vi o Zuckerberg em pessoa 2 vezes no Q&A e uma vez eu estava andando no escritório e ele estava lá. Não é um amigo próximo, não é alguém que eu chego e vou convidar para minha casa para conhecer a cachaça brasileira, por exemplo, mas é uma pessoa que eu já vi. Sobre o Bill Gates, ele não é mais o CEO da Microsoft, é um indiano hoje em dia, e eu trabalho na Califórnia, e o headquarter da Microsoft no estado de Washington, em Seattle. Então, é bem difícil, acho que vai ser bem difícil eu vê-lo. Mas o Zuckerberg, sim, já vi algumas vezes. Beleza. Aí a próxima pergunta é: quando você terminou o ITA,
deu muito peso na sua carreira para conseguir o emprego? Eu acho que ajuda, porque algumas empresas como o Google, Microsoft, Facebook, que é o sonho de quem, pelo menos era o meu sonho, né? E o sonho de muitas pessoas que são da área da computação, quando elas vão ao Brasil para recrutar pessoas, então elas vão em alguns lugares como ITA, Unicamp, Universidade Federal da Paraíba, porque esses lugares têm uma tradição maior em Olimpíadas de computação e sempre tem engenheiros sendo recrutados de lá. Mas eu conheço amigos que se formaram no Cefet do Paraná, por exemplo, Campina Grande. Então, não é impeditivo, mas se você, por exemplo, o fato de talvez ter estudado numa dessa universidade tornou mais fácil o acesso ao processo seletivo dele. Beleza, a próxima pergunta é: você teve muita indecisão sobre o que queria fazer? Sim, até hoje eu não sei. Algumas pessoas escolhem a sua profissão por amor, por exemplo, e eu acho que isso é muito importante. Eu gostaria de ser uma dessas pessoas e, honestamente, não sou. Porque eu não sei o que eu quero até hoje, assim, mas eu tento fazer o que eu acho que eu faço de melhor, pelo menos, o que eu acho que eu vou conseguir maximizar o meu sucesso. Mas não é algo assim, nossa, tipo, na verdade, se eu pudesse ter escolhido, eu teria escolhido nascer filho de bilionários e não precisar trabalhar, mas já que a gente não escolhe de onde a gente vem, então eu trabalho bastante na área de computação. Eu acho que a paixão, assim, é uma, não só no trabalho, mas como em tudo, é algo que é muito importante, porque eu trabalho com pessoas de outras nacionalidades, e eu vejo alguns engenheiros, assim, que eles vão muito além por eles terem paixão, por eles serem apaixonados pelo que fazem. E para mim, para eu ir além, eu tenho que usar meio que a determinação, foco, eu tenho que utilizar outras variáveis que não são a paixão, tipo a busca por querer aprender mais. Eu tenho que mudar enquanto uns têm um foco baseado na paixão, o meu foco é o que isso vai ser necessário para me tornar um engenheiro melhor, uma pessoa melhor. Então é nisso que eu foco. Mas eu acho que paixão, assim, se amar o que você faz é importante. E eu acho. Por que eu acho importante? Porque algumas vezes as coisas não vão dar certo na sua vida. Seja na parte amorosa, seja na parte profissional. E quando não começa a dar certo, o que vai te levar à frente pode ser o amor, entendeu? Às vezes você assim ama o que faz e você está trabalhando num projeto que talvez não pareça tão interessante. Então, o amor é o que vai te impulsionar e que vai fazer com que você chegue mais à frente. E eu vejo que várias pessoas na minha profissão são realmente apaixonadas, assim. Eu trabalho com eles e eu sinto uma inveja, porque eu converso com o cara e o cara tá rindo, ele tá super empolgado com o que ele tá fazendo, enquanto que para mim é um trabalho. Mas para eles veem, assim, não só como um trabalho, mas como algo que é capaz de fazê-los felizes. E se você é uma dessas pessoas, eu invejo e eu gostaria de ser, mas sendo honesto, eu não sou. Beleza, Léo, o pessoal tá muito empolgado, tem um monte de pergunta aqui, vamos tentar correr. Léo, como você valoriza hoje o que você aprendeu sobre programação? O quanto foi importante? Então, eu comecei na fundação, né? Então, acho que foi importante porque já meio que me ajudou a dar uma direcionada, como eu disse, né? O Emerson, por exemplo, ele fez informática, mas ele foi para o direito. Então, meio que ele já sabia mais ou menos assim o que ele queria. No meu caso, eu não tinha muita ideia assim, tipo, o que eu realmente quero. Mas eu vi assim, acho que eu levo jeito para informática, já estou em informática, vou continuar. Aí fui para o ITA e tô aqui, computação, né? Acho que estou levando jeito, vou continuar em computação. Então, a fundação serviu para mim, pelo menos, para guiar os meus passos. Como eu disse, o Emerson fez computação comigo, informática, né? Mas seguiu para o direito. Ele, acho que era uma pessoa que ele já tinha um pouco mais claro o que ele queria. E no meu caso eu não tinha, mas no final das contas, assim, eu acho que nós dois estamos felizes assim pelo que conseguimos.
Beleza, eu vou selecionar agora algumas perguntas, tá, gente? Infelizmente não vou conseguir fazer todas. Como você conseguiu... Como É, foi a experiência de trabalhar na Microsoft? Como é que tu chegou lá? Foi pelo LinkedIn? Como é que foi? então, eu me formei no ITA, e como eu disse, o ITA, ele tem uma facilidade, como a Unicamp e a Universidade Federal da Paraíba, que muitas empresas como Google, Facebook, Microsoft vão recrutar os alunos lá, porque todo ano tem aluno de lá indo, entendeu? Mas, como eu disse também, há pessoas do Cefet, da Campina Grande que vieram, então isso facilitou. Aí, pelo fato de ter feito o ITA, o processo seletivo, eu tive acesso ao processo seletivo, mas uma vez no processo seletivo, não importa a faculdade, se você é do MIT, ou do ITA, ou da UFAM, não importa, a dificuldade vai ser a mesma. Mas para conseguir o processo seletivo, o fato de ter estudado no ITA facilitou. Beleza. Como você, formado em engenharia da computação, conseguiu um emprego para trabalhar como engenheiro de software? Aqui nos Estados Unidos, acho que no Brasil a gente tem ciência da computação, engenharia da computação e etc, etc. Mas se você vier para os Estados Unidos, por exemplo, eles chamam de software engineer, engenheiro de software. Então, se você trabalha basicamente com programação, o título que você recebe aqui é título de engenheiro de software. Então, não foi algo como migrei de carreira, não, é a mesma coisa para eles. Então, se você vier como ciência da computação ou engenharia da computação, é igual. Beleza. E para fechar, uma pergunta do Emerson. Poderia dizer se alguém já disse que você não conseguiria passar no ITA? Se sim, como você lidou com isso? É, é, o Emerson, ele tá aqui para não me deixar mentir, né? O Emerson era um cara que era medalhista de Olimpíada de Física. Eu não fui de Física, nem de Matemática, nem de Computação, nada disso. Mas eu era um aluno, assim, que me esforçava e acho que no final do meu terceiro ano eu falei para alguns colegas que viria para o Rio de Janeiro para tentar o ITA. O Emerson foi uma das pessoas, assim, que sempre foi uma pessoa que incentivou, né? Enquanto alguns amigos, assim, eles foram mais, digamos, realistas, né? Achavam que era utopia e até para mim mesmo, né? Eu, tipo, caramba, realmente, quando eu for lá para o Sudeste, né? Talvez o nível seja outro. Então, eu tinha aquele senso de inferioridade. E quando eu cheguei lá, eu vi que, na verdade, não. Tipo, em relação ao ensino médio, a gente está numa escola de ponta. Eu via que a minha base de ensino médio era muito melhor do que, assim, a maioria das pessoas que estavam ali no Rio de Janeiro. E às vezes a gente tem essa impressão de que aqui, Amazonas e tal, deve ser fraco. Sei lá, pelo menos eu tinha essa impressão, não sei de vocês. Mas quando eu fui para o Sudeste, eu vi que não, eu vi que, cara, não tem muita diferença não. Eu acho que eu comecei a conversar com as pessoas que tinham passado no ITA, e que, por exemplo, às vezes a pessoa passa no ITA e vai lá no cursinho para falar, e comecei a conversar e eu vi, essa pessoa não parece tão diferente de mim. Aí comecei a conversar, entender a história dela e vi que, eu acho que se eu me esforçar, acho que até final do ano, hoje eu não tenho condições, vamos supor, fevereiro. Eu não tenho condições de fazer o vestibular e passar, mas eu acho que eu estou num lugar que, se eu me esforçar, eu vou conseguir chegar lá. Então foi isso. Assim, no início, eu realmente pensava, é meio que utópico, não, é difícil. Não só as pessoas falavam para mim, como eu pensava um pouco. Mas quando você vai conhecendo a história de vida de outras pessoas que passaram e você vê que é possível, aí você começa a se esforçar mais e foi assim que eu consegui, pelo menos. Ok. Beleza, Léo. Muito obrigada, tá? A Por gente está aqui nada. estourando, já tem É, o nosso próximo eu vou, palestrante. eu vou assistir o Eu próximo quero te palestrante. agradecer de verdade pelo teu tempo investido. Obrigada. Tenho certeza que os alunos se amarraram, né, pessoal? Olha aí. Comentem Gostei. aí, olha aí. Eles se amarraram. Eu acho que tu não tá conseguindo ver os comentários, né? Tô vendo agora. Mas Pô, foi aí, um prazer. eu te Me sinto agradeço de honrado com o verdade, convite e tá? até o próximo palestrante aí. Eu vou continuar assistindo aqui, pessoal. A gente Até. vai fazer uma foto aqui. Tu pode dar um sorriso aí pra gente. E tu tens Posso? Instagram? Eu tenho, Léo Coloca Jeff. aí, pode colocar no comentário, por favor? Posso.
só para a gente te marcar, por favor. Aí, beleza. Obrigada. Aí deixa eu tirar aí, que eu acho que a Stephanie saiu sem querer. Então, vamos lá, dá um sorriso aí. 1, 2, 3 e... Beleza. Obrigada, tá, Léo? Fica bem. Valeu, pessoal. E mais uma vez, você é fantástico. Muito obrigada. Muito Presta sucesso para você. atenção no Emerson aí, por favor, também. Uhum.